Olá, doutora Natália, tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo bem? Então, hoje estamos aqui com esta missão, não é? Aqui com a doutora Natália Dantas, que é uma nutricionista brasileira da cidade do Rio de Janeiro e que é a minha nutricionista inicial a nível da minha alimentação anti-inflamatória. E nós estamos aqui numa proposta de tentar esclarecer algumas situações em relação à dieta inflamatória. E dentro desse contexto da dieta inflamatória, que em muitos aspectos, às vezes as pessoas procuram, pesquisam e acham que tudo é dieta inflamatória serve para nós, não é, doutora? E isto não é bem assim que funciona. Portanto, eu pedi à doutora Natália Dantas que nos desse aqui esta oportunidade. Por quê? Porque a Natália faz um trabalho muito direcionado a uma linguagem muito próxima do paciente. Ou seja, a doutora Natália tem uma facilidade de levar o seu conhecimento e as suas dicas de uma forma leve, segura e altamente profissional. Posso dizer que o trabalho da Natália, no sentido de fazer com que nós entendamos muito bem aquilo que temos que fazer, é de uma forma extremamente excepcional, porque tem uma linguagem muito acessível. E por isso que eu pedi, fiz o convite para que a doutora estivesse aqui conosco para nos informar de uma forma onde nós consigamos perceber que é super importante fazermos uma dieta inflamatória no nosso lipedema, mas também é importante que ela seja feita com um profissional, com uma nutricionista, com uma pessoa que tenha direção para saber o que aquele paciente especificamente pode ou não se alimentar. Às vezes o que é bom para um não é bom para o outro, o que não inflama em um pode inflamar no outro, não é, doutora? Então, a importância dessa dieta ser direcionada, personalizada para a pessoa em questão, para o paciente em questão. Então, aqui eu vou pedir à doutora Natália que nos explique, se apresente e nos explique bem o que nós podemos entender como dieta inflamatória no lipedema. Então, gente, eu sou a Natália, sou nutricionista, e sou formada desde 2014 e eu gosto muito de trabalhar com o paciente justamente para quebrar paradigmas e para facilitar. Eu acho que comer, todo mundo come, né? É uma questão que envolve até sentimentos, o fato de Sim. comer, porque a gente tem muitas doenças e a gente está aqui justamente para não, para que a pessoa não crie um terror alimentar, uma questão psicológica com a Um alimentação, bloqueio, não porque é? Um bloqueio. justamente, porque a alimentação ela tem que ser saudável, sim, mas tem que ser de forma leve, equilibrada, sem ter a questão de terrorismo. Então, eu busco sempre ir por essa vertente, eu tento ajudar nesse quesito e compreender as emoções que estão envolvidas naquela alimentação. E facilitar, né? Ser uma facilitadora, porque não adianta também incluir uma dieta no qual a pessoa não vai conseguir seguir justamente por dificuldades em relação aos alimentos, de entender, de buscar, de conhecer, de ter acesso. Então, a rotina também da pessoa. Então, todo envio é único. Essa é a primeira base que a gente tem quando a gente começa a fazer uma reeducação alimentar. Eu penso como um todo e eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Tem muitos pontos, cada pessoa tem uma vivência com o E uma alimento. rotina, né, doutora? Uma rotina, E não eu, é? Que é super importante o profissional respeitar e incorporar essa dieta que seja real, ou seja, não criar ali uma dieta maravilhosa, mas que não vai funcionar porque a vida daquela pessoa não está dentro daquele contexto daquela dieta, né? A rotina, os alimentos, os horários. Portanto, o mais importante nisso, e que às vezes causa-me muita confusão, a pessoa vai na internet, vê uma dieta, é anti-inflamatória e vamos fazer. E isto, às vezes, não só pode correr mal, como pode trazer também aquela sensação da frustração, não é?
Porque nós sabemos, e a doutora sabe muito disso, de que a alimentação está completamente ligada ao nosso sistema emocional, não é? A nossa parte psicológica. Então, se nós tentamos e alguém ou alguma amiga ou alguém que nos indicou aquela dieta consegue perder muito peso ou controlar o seu lipedema e nós não, nós nos sentimos logo frustradas e largamos logo isso para lá e vamos comer porque aquilo não dá certo, não é? E isso é fundamental. Quando a doutora recebe uma direção, ou seja, um paciente que queira perder peso ou que tenha uma gordura muito inflamada ou que tenha que fazer uma alimentação muito direcionada e que já esteja desmotivado, já tenha passado por algumas experiências nada agradáveis, qual é a sua primeira abordagem, doutora? Como é que consegue direcionar isto para motivar esse seu paciente? A primeira coisa que eu faço a gente faz um recordatório e eu faço um relatório em relação a todas as atividades que a pessoa faz, quais são os bloqueios, porque eu gosto de saber quais alimentos não consome. Porque assim, eu tenho um leque, várias opções de alimentos que eu posso fazer uma substituição. Por isso que eu faço lista de substituição, para não ficar uma questão de um plano alimentar também enjoativo. E eu entender aquela pessoa que gosta mais de doce, os horários que ela costuma consumir. Por exemplo, tem muitas pessoas que depois do almoço têm o hábito de consumir um doce. Então, eu preciso entender essa pessoa. Eu vou nesse lado. E assim, isso é super comum. Mas sabe qual é o doce que eu consumo? É uma melancia, uma fatia de melancia. Tem que estar docinho para me enganar. Justamente, mas você fez uma adaptação. Não foi uma coisa que você no início, lógico, todo início é difícil, mas se fizer uma dieta em que a pessoa não consiga seguir, ela vai ficar frustrada mesmo, e eu não quero isso. Principalmente porque nós estamos a lidar com uma patologia crônica, não é? Que nós sabemos que já é de imediato uma dieta que não tem por objetivo nos fazer perder muito peso, tem por objetivo nos fazer desinflamar e nos fazer também manter uma qualidade de vida, e nós vamos perdendo peso, mas sabemos que com o lipedema não perdemos aonde queremos exatamente, não é? Então já é por si só uma direção meio que limitadora no nosso psicológico, não é? É um esforço que nós já sabemos que não é muito para baixar vários manequins, e sim para nos manter sem dor, para nos manter com uma vida mais ativa. Portanto, isto também, quando nós pensamos numa direção de alimentação, isso também é levado em consideração, né, doutora? Ou seja, essa motivação também tem que estar ali, né? Com certeza. E assim, os horários, né? As pessoas têm horários, as pessoas acordam em horários diferentes. Não adianta eu estipular, você vai comer a hora tal. Lógico, tem os horários para serem seguidos, e a gente precisa adaptar. Mas eu também preciso entender. Tem pessoas que acordam de manhã, tem enjoo e não conseguem comer. Eu preciso entender esse perfil. Não adianta eu querer uma situação que não é a realidade daquele paciente. Isso. Então, a gente tem que ir por esse lado, justamente para ser leve. Eu gosto que seja leve, que a pessoa parar de comer, que ela descubra um novo jeito de comer, mas de forma prazerosa. Ok. E diga aqui uma coisa, doutora Natália, quantas vezes nós devemos comer ao longo do dia? Vamos supor, aqui em Portugal, nós temos um hábito um bocado diferenciado dos costumes do Brasil. Portanto, nós temos aqui uma regra mais direcionada para o horário do pequeno almoço, para o horário do almoço e para o horário do jantar. Por quê? Porque no Brasil a gente sabe que às vezes os horários são assim um bocado meio corridos, diferentes daqui. Aqui mesmo corrido, quando falta-nos o horário do almoço, já é algo assim muito mais desastroso, digamos assim, do que no Brasil. Que nós sentimos mesmo falta, porque os dias são mais curtos, dá a sensação, e nós criamos aquela rotina
do pequeno almoço. As horas passam, parece que mais rápido, e logo, como o dia começa mais cedo, logo o pequeno almoço já chega no almoço, já chega no jantar, já chega no lanche, portanto, é tudo muito próximo. Portanto, quantas vezes por dia é saudável, é indicado fazermos as refeições? Então, nós temos que pensar o seguinte, o ideal são 6 refeições ao dia, sim. 6? Por quê? Uhum. 6. Por que são 6? O que acontece? Nós temos as 3 principais refeições, que no caso é o café da manhã, o almoço e o jantar. Se um indivíduo vai seguir a sua rotina e ele quebra em relação aos horários que ele deve fazer, as refeições devem ser pequenas e leves. Então, se você corta uma refeição, na próxima, quando você for comer, você já vai comer com muito mais carne, e aí você começa a cometer os erros. Uhum. Eu sei que assim, a rotina às vezes atrapalha. Nós temos vários sabotadores, né? Eu gosto muito de usar essa palavra em relação à nossa rotina. A nossa rotina sabota. Então, a gente tem que se programar sempre. Eu sempre falo assim, gente, no começo é questão de hábito. Quando você começa a se programar, você já tem toda aquela questão de, o horário tal eu tenho que comer. Então, você começa a pôr despertadores. Depois de um certo momento, aquilo vira um hábito. E se você comer, o organismo te avisa. E é importante também a gente começar também a trabalhar as lancheirinhas, né, doutora? Ou seja, aqui nós temos também uma facilidade disso. Há um facilitador de levar as lancheirinhas. A maioria dos trabalhadores aqui em Portugal trabalha com as lancheirinhas. Portanto, é importante para quem está nessa fase do primeiro percurso da dieta anti-inflamatória, usar a sua lancheirinha. Por quê? Porque você, se está numa secretária a trabalhar numa mesa, você tem aquele seus 5 minutos para estar ali a comer uma peça de fruta, a fazer ali uma barra de proteína, enfim, você tem ali algo que não te deixa ficar completamente à espera da próxima refeição, que pode, às vezes, como a doutora disse, ser sabotado e não acontecer. Não é? E dentro desse processo do lipedema, quando nós ficamos muitas horas sem comer, tendenciosamente, nós comemos mal na próxima refeição. E tendenciosamente nós vamos ingerir algum alimento que possa inflamar ainda mais a nossa celulite, a nossa gordura, a nossa célula adiposa pode ficar mais inflamada. Porque, por exemplo, se eu corto o meu almoço, eu 4 horas da tarde vou estar sedenta por um pão. Sim, exatamente. E esse pão vai ter que vir acompanhado de um queijo. Mas a gente tem que pensar fora. A gente tem que pensar que o nosso organismo, desde os nossos antepassados, ele foi programado para isso. Então, o que ele entende? Ele entende da seguinte forma: olha, eu não comi, eu preciso ter energia, porque eu vou continuar fazendo a minha rotina, antigamente, né? Desde os tempos mais antigos, era a carne. Então, a carne tinha que ter energia. Então, o organismo entendia que eles caçavam e iam ficar uma boa parte sem ter uma refeição. Então, o que acontece também que o nosso metabolismo faz? Quando nós formos comer, né, aquele alimento, ele não vai ser aproveitado como deveria, de todos os micro e macro nutrientes. Ele vai ser convertido em gordura, que ainda tem essa questão que o nosso organismo faz como defesa. Então, quando você for comer aquele alimento, ele vai buscar o máximo de gordura para ser estocada, para que você tenha energia. Então, você acaba cometendo um erro muito grande, porque você ficou sem se alimentar, o seu organismo entendeu que tem alguma coisa de errado acontecendo. Vamos tocar energia na próxima refeição. E é assim que o seu organismo vai agir. Então, você comete o erro e você dá substratos para inflamar, porque aquele alimento vira gordura. O seu organismo tem que ser tocado com gordura. Então, é por isso que a gente bate muito na tecla das pessoas se programarem, de comerem, de fazer, no caso, a refeição serem 6 refeições, né?
e ter o hábito de começar a introduzir alimentos saudáveis. Porque se você já tem a sua lancheirinha, você não vai pela padaria, lógico, você vai ver aquele lindo sonho, aqueles pães maravilhosos, mas você sabe que já tem um alimento ali de acesso. Então você não vai cometer um erro. Você vai estar ali falando, não, tá aqui, vou comer minha fruta, vou alimentar, entendeu? É justamente, quando você está com fome também, gente, é uma questão que a gente faz até no mercado. Quando a gente vai fazer compras com fome, a gente está pegando tudo no mercado. A gente já não está mais filtrando o que tem que ser feito ou não. Ainda mais uma pessoa que está iniciando uma reeducação alimentar, que está no processo, a pessoa fica muito ansiosa. Não tem como. E a gente começa com aquela questão assim, hoje eu mereço. Só que esse merecer de comer um alimento ruim, pra frente, né? Ele não vai nos ajudar, ele vai ser um malefício. Então a gente tem que pensar dessa forma. É por isso que a vertente da nutrição é muito nisso, e é acompanhamento. Porque não é só questão de pôr um alimento para dentro, existe uma questão emocional que eu preciso trabalhar e eu preciso entender daquele paciente. Ok. E diga aqui uma coisa, doutora, ao longo da sua experiência, existe realmente muitas falências de dieta? Existem, lógico que tem. Só que assim, o que ocorre muito? Esse regresso acaba por ser pior do que o início, ou não? Sim, com certeza. E outras pessoas já não acreditam, né? Mas assim, é o que eu falo. A diferença de você procurar um profissional e você pesquisar na internet é nisso que eu tenho algumas. Quando chegam pacientes, eles já chegam muito reativos, porque eles já tentaram algumas dietas que não deram certo. Só que não fizeram um plano alimentar. Quando faz um plano alimentar, eu entendo como um todo. Então as pessoas já vêm com aquela questão de já falar, no início é engraçado, você fala assim, não, eu não consigo, ela sempre vem com a vertente do não. E aí eu vou trabalhando, começo a conhecer aquela pessoa, vou questionando sobre a mina, e aí eu falo assim, eu entendo que naquele momento eu não posso ser radical, né? Forma de dizer. Então eu vou aos poucos, eu vou fazendo um desmame. Conforme a pessoa vai entendendo, que eu estou fazendo bem, o que você sente quando você começa a se alimentar bem? Seu organismo também é muito inteligente. Sim, em casos como o nosso, não é, que temos essencialmente uma inflamação crônica, é algo que nós sentimos logo quando a alimentação é alterada, não é? Porque não conseguimos, infelizmente, inventar nisso. Porque a nossa alimentação, quando ela é alterada, quando nós começamos a consumir alimentos direcionados para serem anti-inflamatórios no nosso corpo, nós começamos a perder o volume, nós começamos a perder a dor, nós começamos a ter mais mobilidade, nós começamos a ter resposta no nosso próprio corpo daquela alimentação que está sendo alterada e substituída. Diga-me uma coisa, doutora Natália, alimentos que podemos aqui falar sobre parte anti-inflamatória, ou seja, quando a doutora vê uma pessoa com uma gordura muito inflamada, uma perna com edema, um lipedema muito alto, qual é o tipo de direcionamento de alimentação que é mais sugestivo? Ou seja, quando tem em mãos um caso onde a pessoa até diz assim, doutora Natália, eu me alimento muito bem, eu não como nada assim que possa justificar o meu excesso de inflamação. Porque acontece também do paciente se apoiar um pouco na patologia, percebe, doutora Natália? Ou seja, ele se apoia um pouco na patologia para justificar aquilo que ele não quer deixar de se alimentar. Então, sim, ele começa a dizer assim, não, mas eu tenho uma alimentação ótima. Eu não como isso, eu não como aquilo, eu não faço não sei o quê, mas sabe que a minha dor aumenta, a minha inflamação não baixa. É óbvio que com a sua experiência e com a sua formação consegue logo perceber
se o paciente está direcionado naquilo que realmente faz, ele diz e faz, ou se ele só diz e quer fazer e não consegue, não é? Então, por onde é que seria o início disso? Ou seja, qual seria uma direção que a doutora pudesse dizer, ok, você então faz esse tipo de alimentação, que é uma alimentação não inflamatória e mesmo assim mantém-se inflamado. Então, se nós tentássemos por esse caminho, por essa alimentação, é assim que vai fazendo o despiste? Ou como é que isto acontece? Geralmente é bem essa questão mesmo das pessoas estarem reativas, porque elas encontram dificuldades, e muitas das vezes as pessoas não sabem expressar aquela dificuldade. Então, o que eu faço? Eu vou aos poucos introduzindo, sim, mas eu não tiro tudo de uma vez, porque eu tenho que emocionar aquela pessoa. Então, assim, eu sei que eu preciso fazer acontecer. Então, as pessoas não vão sentindo, eu juro que isso acontece muito. Eu vou tirando aos poucos, no plano alimentar, e aí depois porque eu vi que a pessoa ainda não percebeu, outra pessoa, você já reparou que você não está comendo mais aquele alimento? Aí a pessoa se queixando, porque assim, fala, vamos supor, né? Geralmente pessoas que têm inflamação não podem comer industrializados. E a pessoa fala assim, eu amo comer um salaminho, não sei o quê, e começa a falar, né? Nesse sentido. O salaminho aqui, doutor, é o chouriço. É? O salaminho no Brasil é o chouriço aqui. São os embutidos, não é? São os alimentos processados, não é? Ultraprocessados, né? E aí a pessoa começa a falar, eu observo, falo assim, eu vou tirar aos poucos. E quando ela se dá conta, ela fez uma substituição muito melhor, mas ela nem sentiu, porque eu fui devagar. Sim, porque também nós precisamos entender que quando nós temos um diagnóstico do lipedema, nós ficamos muito, nos sentimos psicologicamente muito limitados, não é? E aterrorizados em muitas questões, não é? Com medo, com receio. Para além de ter isto, eu, mesmo que coma bem, vou continuar tendo isto. Portanto, é um bocado difícil, não é? Porque, para além de ter uma patologia crônica, mesmo que eu coma uma folha de alface por dia com um copo d'água, eu vou continuar tendo essa patologia. Portanto, não vale a pena eu comer uma folha de alface e beber um copo d'água. Eu tenho que encontrar um caminho para ter uma alimentação saudável e ter aqui minha parte proteica e nutricional embasada, porque senão eu vou ter um outro problema, que aí entra as anemias e uma série de outros contextos que também passam por aquelas pessoas mais resistentes, não é? Por exemplo, comem tudo num dia, no dia seguinte querem passar a água e a alface, não é? Achando que isso pode alterar alguma metabolização nutricional, o que também não é verdade. Então, este caminho um bocado mais, digamos, mais lento, mais dentro de uma eficácia de observar o que você emocionalmente pode trabalhar naquele paciente. Seria isso? Sim, é bem isso, assim. Eu gosto de perguntar para as pessoas quais são os pecados alimentares que elas têm, para eu entender. Eu uso muito abordagens desse tipo, porque eu acho que isso traz a pessoa. Aproxima, né, doutora? Aproxima mais o paciente de si, não é? Uhum. Eu gosto dessa tratativa, eu acho que muito bem, e eu tenho muitos casos de sucesso por conta disso, e assim, são resultados muito rápidos, eu tenho muito orgulho de falar em relação a isso. Até eu tenho pacientes que têm diabetes, e eles nem sentiram na mudança, e hoje em dia eles estão super controlados, e eu fico feliz, e eles mudaram os hábitos. Me diga uma coisa, doutora Natália, nós temos que beber bastante água, não é? O ser humano tem que beber bastante água, né? O paciente com lipedema tem que beber água, bastante água. Isto ajuda muito a nível das toxinas, auxilia muito no nosso controle do lipedema, que é muito trabalhado em torno de uma drenagem, que devemos fazer sempre 1 ou 2 vezes durante a semana. Portanto, a água aqui ajuda imenso nesse controle da patologia. Agora, uma questão que é uma questão
do nosso dia a dia e muito comum, que é, eu vejo as pessoas acharem que beber 5 litros de água por dia vai emagrecê-la, vai fazê-la ir à casa de banho 15 vezes por dia, o que pode até acontecer em virtude de estar ali a fazer uma força maior a nível renal, porque a pessoa está fazendo beber muita água, tem que pôr para fora. Ok. Mas dentro de uma realidade, não é? O que é mito e o que é verdade? Ou seja, qual é a quantidade de água que será ideal para que eu possa libertar toxina, fazer um filtro positivo da minha saúde, dos meus líquidos, ajudar no meu edema, baixar o meu edema? Qual é a quantidade que seja razoável para que eu não me exceda e nem que me falte essa quantidade de água? Qual seria a quantidade ideal? Então, primeiro nós temos que conhecer o indivíduo em relação ao aporte hídrico. Tudo conta. Se faz atividade física, no dia a dia, tudo bem. Nós temos um cálculo base, e eu acho que as pessoas deveriam muito saber sobre esse cálculo em relação à ingestão hídrica, porque não é difícil. Você simplesmente pegar o seu peso e multiplicar por 35, que são 35 ml de água, que é um cálculo que é feito por peso em relação ao aporte hídrico. Só que, é lógico, isso é um cálculo base, você vai ter uma noção de quanto você precisa ingerir de água. A doutora pode falar novamente essa pequena fórmula para que as pessoas que estejam a nos ouvir também possam fazer em casa este controle, que eu acho super importante, doutora, por favor. Sim, então, você pega o peso e multiplica por 35, que seriam os 35 ml. Aí você vai ter noção de quantos litros você precisa consumir ao dia. Mas lembrando que é um cálculo base. Existem outras questões. Se você faz atividade, você vai ter que aumentar a quantidade que bebe. Então, por exemplo, se você vai fazer uma atividade física, antes de fazer, você consome 500 ml de água, que é o que você vai perder na atividade. Então, isso também é levado em relação ao critério. Só que a coisa que eu falo muito, beber água é muito bom, beba bastante água, lógico. Só que perto de fazer refeições, você deve diminuir a quantidade. Por quê? Se você beber muita água, ficar com muito líquido, você vai ter dificuldade em relação a absorver todos os nutrientes, porque o seu organismo fica pesado, é muita água, então isso atrapalha. Até quando você faz a refeição, você tem que beber um copo só de suco. E você tem que pensar o que você bebeu antes. Então, assim, se você for fazer a refeição meia hora antes, parar de beber água, pensa, meia hora antes de eu fazer a refeição, vou dar uma parada na água, vou bater a minha meta sim, mas vou programar a minha meta. Porque eu digo em relação às grandes refeições, tá? Almoço e jantar. Porque se você consome muita água antes de fazer a refeição, quando você for fazer a refeição, você não vai absorver nada. Quer dizer, absorve, mas perto do que você iria absorver, vai atrapalhar. Então aí você faz uma linda refeição, só que você não está absorvendo o que você deveria absorver. E as pessoas precisam, enquanto inflamatório, absorver os antioxidantes. Então, você atrapalha a sua alimentação. Tudo isso deve ser visto, deve ser pensado. Por isso que a gente toca novamente aquela situação de um plano alimentar, ele é único. Então, eu preciso te conhecer para fazer com que o seu metabolismo haja da maneira que deve agir. E até mesmo, né, doutora, por aquilo que está a dizer, que é super importante, até mesmo para termos a confiança de saber se aquilo que estamos ingerindo na quantidade está de acordo e direcionado para a nossa necessidade, tanto física, não é, quanto da patologia que nós temos, não é? E isso acaba por fazer toda a diferença no processo, não é? Não é porque uma amiga bebe 2 litros que eu tenho que beber 2 também, ou 5 eu tenho que beber 5, ou 1,5 eu tenho que beber 1,5. Portanto, isto vai
de acordo com a minha necessidade, com o meu aporte nutricional, com a atividade física que eu faço, o desgaste que eu tenho durante o dia e uma necessidade também da patologia que eu carrego. Portanto, isto é um caso por cada caso. Correto, doutora? É isso? Ok. Individualizado. Ok. E diga uma coisa, doutora Natália, algum alimento que possa nos indicar que seja positivo para nos trazer uma indução melhor do sono? Eu digo isso porque nós temos dificuldade de dormir. O lipedema à noite, ele causa dor. À noite é um bocadinho mais porque vem o reflexo do dia. Então, aquele cansaço das pernas, tudo aquilo. Então, à noite é mais desconfortável. E como muito raramente nós temos capacidade de dormir com as meias, não é, de compressão, porque acaba por ser desconfortável, já usamos ela durante o dia, acaba por ser desconfortável. Então, à noite é um momento em que nós deveríamos ter mais capacidade de dormir melhor, não é? E isso nem sempre acontece, porque muitas das vezes nós acordamos cansadas já acordamos mais cansadas. E nós sabemos que o sono, ele contribui muito para desinflamar a nossa gordura adiposta. Ou seja, quanto mais relaxamos e descansamos, não é? Nós temos mais capacitação física, mental e organizacional do nosso emocional para suportar o dia seguinte. Só que, infelizmente, isso quase nunca nos acontece. Às vezes até temos que buscar algum suporte fármaco para conseguir ter noites mais descansadas. Então, o que eu pergunto à doutora? Existe algum alimento ou alguns alimentos que nós podemos nos beneficiar nessa alimentação ao longo do dia, à tarde, manhã, à noite, para que nós, quando cheguemos ao nosso momento de descanso, para além de qualquer medicação que nos seja indicada, consigamos mesmo relaxar e ter uma noite mais descansada. Ou algum truque, o chazinho da vovó, alguma coisa assim que possa nos dar aqui uma dica para dormirmos um bocado melhor. Sim, então, é importante nós entendermos a questão da patologia, lógico, porque realmente gera muita ansiedade. E assim, a gente sempre busca fazer reflexões para pessoas, para a questão de bom sono, né? As pessoas têm que ter alimentos ricos em triptofano, que é um componente que estimula a serotonina no nosso organismo. E você encontra, geralmente, em folhosos verdes escuros, então couve, agrião, tudo isso, laranja, banana, são alimentos que estimulam essa questão da serotonina, que a serotonina precisa do triptofano para fazer uma junção e ela ser liberada. Então, a serotonina, né, é justamente... E o ideal, doutora, é que eu consuma esse alimento ao longo do dia, mais à noite, ou a ordem não interessa? Então, à noite a gente tem que pensar em não consumir alimentos estimulantes, né? Por exemplo, café. Café, eu amo café, mas eu entendo que a partir de certo horário, 5 da tarde, eu consumir um café, ele vai atrapalhar o meu sono. Então, eu preciso me policiar e mudar. Então, assim, se eu gosto de um café, eu vou comprar um chá. Posso tomar um chá de camomila, eu posso tomar um chá de melissa, e existe até um chá muito bom, que é um chá de mulungo, que esse chá, ele ajuda muito para pessoas que são ansiosas. Então, qual é o eu nome, também doutora? Desculpa. Mulungo. 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 Uhum. Esse chá ajuda muito na questão, justamente para pessoas que têm ansiedade, insônia, ele trabalha muito esse lado. Então, ele é maravilhoso, assim. Eu indico para muitas pessoas Isso também. é o que? Uma erva, doutora? É uma espécie de planta. Planta. É uma planta. Ok. E que pode ser feita à noite?
Sim, antes de dormir, você tomar, ou então no finalzinho da tarde, porque ela vai trazer essa sensação de você vai se sentir acolhido. É essa sensação que você Mesmo que eu tem. esteja a Então, fazer algum fármaco, algum ansiolítico, eu posso na mesma fazer o chá. pode, Não há ser problema. natural, cuidado. Ok, Tudo é sempre assim, erva doce, nesse nível, mas esse chá ajuda muito. Ele é ótimo. ok. Então, ou seja, eu tenho que fazer uma aposta mais nos verdes, na banana. A maçã também dizem que é muito boa para o soninho, não é? Ajuda bastante. Ela é E vamos ótima. supor uma É coisa, doutor, faz diferença de eu comer uma maçã a seguir ao almoço, ou comê-la a seguir ao jantar? Eu digo a diferença no sentido de tempo para que ela possa me dar assim um relax melhor. Faz diferença? sim, faz diferença, justamente por isso que eu falo, quando faz o plano, é pensado até em relação a quais frutas são melhores em quais horários. Por isso que tem aquela listinha de substituição, para justamente você adequar. Porque foi o que eu falei, esse chá, ele é ótimo, mas ele à noite vai te ajudar. Então você precisa tomar próximo de dormir. Assim como eu falei da questão do café, que é estimulante. Então, se você toma perto do horário de dormir, você não vai conseguir dormir. Você pode até dormir, mas o seu sono não vai ser um sono de E qualidade. na E ele questão ainda precisa do estar. café, tanto faz o café normal como o descafeinado, sem cafeína, é a mesma coisa ou não? Não, tem diferença sim do Tem, não é? destilado para o com cafeína. Só que assim, a gente pensa que café sempre vai ser estimulante. Por mais que você tome, o percentual é menor, mas não Mas ele anula. está lá, não Então, é? pois é. Então, assim, se você fazer uma substituição, vamos fazer uma substituição legal, né? Vamos botar um chazinho para ajudar, já que a gente sabe que a gente tem que se conhecer, a gente sabe que isso vai estimular ou vai atrapalhar de alguma forma, eu vou mudar. É por Ok, mim, né? É um carinho comigo. Esse é o pensamento. ok. E quando nós estamos a estimular o nosso organismo a receber fruta, ou seja, automaticamente também nós fazemos uma redução desse açúcar, não é? Porque nós trabalhamos, vamos consumir aquele açúcar da fruta, certo? Sempre pode. Ok. Sim, com E certeza. os sumos, doutora, são nos indicados? O que que acha? Esses sumos que diz zero açúcar, é a leitura do Não. rótulo que nos falta para chegar lá? Então, suco zero açúcar é importante, depende da questão, né? Assim, entre tomar um suco e comer uma fruta, eu prefiro que a pessoa coma uma fruta. Por quê? Tem a questão da fibra. Entendeu? O suco, você vai ter o extrato, né, da fruta, está concentrado até. É diferente você pegar uma fruta e comer, que ela está rica em fibra, que é justamente que vai te ajudar, porque a fibra tem essa questão de liberando o açúcar aos poucos. Então, dá uma saciedade e te ajuda na questão do seu metabolismo ir aos poucos processando e pegando açúcar. Então, eu prefiro a fruta. Mas é lógico, numa refeição, se você for tomar um suco, você vai consumir. Mas assim, todo suco da fruta, ele é muito bom. O açúcar é um açúcar bom, não é um açúcar ruim. Lógico, então vai abusar, vai tomar um suco de laranja, porque laranja tem bastante frutose, né? Mas assim, vai tomar um suco de laranja, eu vou tomar um copo de suco. Eu não vou tomar 5 copos de suco. Eu não E vou, nem todos porque os dias, né, doutora? pois é, porque existem pessoas que gostam, quando vão alimentar, elas consomem muito líquido. E isso também tem que ser tratado, porque não é bom, não faz bem, como eu falei até da questão do aporte hídrico, da água. Se eu consome muita água, eu não vou fazer uma boa digestão. Então, isso também tem que ser pensado. Ok. Muito bem, doutora Natália. Bom, ficávamos aqui hoje a tarde inteira a falar consigo sobre essas dicas valiosas e deixo aqui o meu convite para um próximo momento. A todas as pessoas que estiverem a nos acompanhar,
que precisarem de dicas, informação e quiserem falar um bocadinho mais com a doutora Natália Dantas, é só mandarmos a nós a mensagem e que nós fazemos chegar à doutora Natália, e é uma questão da gente aqui elaborar uns horários práticos para ela e prático para quem precisa, para que a gente também possa, de uma certa forma, buscar esta informação tão valiosa, que é a parte nutricional, que é a orientação destinada às pessoas que realmente não só precisam porque querem manter a sua forma física, mas também precisam porque querem fazer o controle dessa patologia do lipedema, que tanto é necessária com o aporte nutricional. Portanto, para quem quiser informações de uma maneira simples, profissional, direta e carinhosa, a doutora Natália Dantas é aqui a minha expert de coração. Doutora, obrigada por esse bocadinho, muito obrigada por estar conosco e muito obrigada pelas dicas valiosas. Um beijinho grande. Obrigada e até a próxima.